Galera, vamos falar agora um pouquinho sobre mais algumas espécies aí de extinção da obrigação, né, de pagamento. Vamos falar um pouquinho agora sobre a compensação. O desenho aí, acho que ele é bem representativo do que ela vem a ser, e vai ficar fácil da gente entender. Quando a gente vai verificar a compensação? Compensação, pessoal, ocorre quando dentro de uma mesma relação, né, as partes aí que estão envolvidas são credores e devedoras mútuos, tá certo? A e o B estabelecem lá várias relações jurídicas onde um é credor do outro, né? Então, nessas circunstâncias, para que a gente não tenha necessidade aí de se ficar circulando, né, forma de pagamento, dinheiro de forma desnecessária, simplesmente vai se realizar aí a compensação desses valores, né? O A deve para o B R$1.000, tá certo? O B deve para o A R$800. O que é que vai se fazer aqui? Se o A deve para o B 1.000 e o B deve para o A 800, simplesmente o A vai pagar para o B, no caso aí, R$200, tá certo? Porque é uma forma de se compensar essa relação de débitos e créditos, tá ok? E se finalizar aí ambas as obrigações de uma forma menos custosa, de uma forma mais simples, tá certo? Olha o que o artigo 368 fala para nós. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. É uma forma de se buscar aí evitar ônus desnecessários, né? É isso que o artigo 368 fala para nós. Com relação às espécies, a compensação ela pode ser total ou parcial, né? Total, se esses débitos e créditos que as partes tenham aí em conjunto sejam do mesmo valor. A deve para B R$1.000, B deve para A R$1.000, compensação total. E a compensação parcial foi o primeiro exemplo que eu dei, né? Há uma diferença de valores, mas se abate aí até aquilo que for compensável, ok? Galera, dentro das espécies de compensação também, há de se ressaltar a compensação legal. Como que ela vai se verificar, pessoal? Ela vai se operar, vai se verificar através aí de determinação legal, tá ok? Onde a gente vai verificar então a compensação legal? Primeiro, quando há uma reciprocidade de crédito, tá ok? Olha o quadrinho aí, ele é bem claro, né? Na obrigação 1, o credor é o A e o devedor é o B. Na obrigação 2, o credor é o B e o devedor é o A. Então aqui a gente tem uma compensação, uma reciprocidade de créditos aí entre o B e o A, né? Um e o outro são credores, né? Em obrigações diferentes aí de si próprios, né? Uma situação bem interessante. Com relação a isso, pessoal, vamos destacar agora alguns pontos. O terceiro não interessado, pessoal, não vai poder pleitear a compensação. Olha aqui que o artigo 376 ele fala para nós, ó. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com o credor, com a que o credor dele lhe dever, né? Não é possível. Se o terceiro não interessado entra nessa relação jurídica, ele não vai poder pleitear, né, que o devedor, né, que ele representa, né, realize a compensação, né, desse eventual crédito que ele tenha, né, com relação ao credor, ok? Importante a gente destacar isso aqui, né? Vamos exemplificar. O A e o B tem a relação lá o A deve para o B R$1.000, o B deve para o A R$800. Nessa relação que o A deve para o B R$1.000, o C entra no lugar do A e paga a dívida para o B, né? Ele não vai poder pleitear, falar, ao invés de eu pagar R$1.000 para o B, eu vou pagar só 200, usa esse crédito que você tem aí em aberto. O A não é obrigado a aceitar, tá ok? Então é isso que o artigo 376 fala para nós. Agora, com relação ao fiador, pessoal, a regra é um pouquinho diferente. Por quê? O fiador é um terceiro interessado, tá ok? Olha só o que estabelece aí o artigo 371 do Código Civil. O devedor somente pode compensar com o credor
o que este lhe dever. Mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Okay? Então, o fiador vai poder utilizar eventuais aí dívidas recíprocas que o seu, né, responsável, que o seu devedor aí, né, com o qual ele está responsável, tenha com relação ao credor, para se ver livre aí da obrigação. Ok? Então, no nosso exemplo, o A deve para o B R$1.000, o B deve para o A R$800, e o J é fiador do A nessa relação aí. Então, se o A não paga o B, o J vai ser acionado. Ok? Caso o J pague para o B esses R$1.000, ele pode se valer desse crédito aí que eu mencionei, ok? Na relação de B com A, para realizar a compensação. Tá certo, pessoal? Importante a gente destacar isso aqui. Outro ponto, pessoal, com relação à compensação legal, as dívidas devem ser líquidas, tá certo? Devem já ter valor certo, valor determinado. Olha o que o artigo 369 fala para nós. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. A gente já vai chegar lá. Em relação às coisas fungíveis, né? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Mas no primeiro momento, vamos ressaltar que elas devem ser líquidas, certas, exigíveis, vencidas. Dívida deve ser exigível, portanto, como a gente acabou antecipando no do 369, né? Ela deve ser vencida, ok? Importante a gente destacar isso, que ela possa ser de fato exigida já. Né? Olha o que o artigo. Agora é importante a gente destacar o que o artigo 372 fala para nós, pessoal. Ele tem aí, faz uma observação importante. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação. O que são prazos de favor? É aquele prazo que o credor concede ao devedor verbalmente, né? Além daquilo que foi estabelecido para o pagamento da obrigação. Estabelecer um prazo de 5 dias, o devedor chega lá para o credor, concede um prazinho a mais, não, eu te dou mais 10 dias. Isso seria o prazo de favor. Se a dívida já estiver dentro desse prazo de favor, pode-se realizar a compensação, não tem problema algum, ok? Não obsta. Agora, como eu disse, né, a gente chegaria aqui. A questão da fungibilidade dos débitos. Os débitos, pessoal, devem ser absolutamente fungíveis, ou seja, absolutamente da mesma natureza, ok? Não basta que os objetos da obrigação sejam simplesmente aí fungíveis, né? Possam ser modificados aí sem que haja uma alteração substancial na sua essência, no seu conteúdo. Importante que eles sejam fungíveis entre si, ou seja, né, que se você modificar um ou outro, os bens se mantêm na mesma natureza. Então, eu só posso realizar, né, até os desenhos que a gente tem aqui no nosso slide, são bem claros nesse sentido. Eu só posso realizar a compensação legal, né, de dívida de entrega de determinada quantidade de café com café, milho com milho, dinheiro com dinheiro. Eu não posso realizar essa compensação, por exemplo, no âmbito legal, de dinheiro com café. Né? São bens que não são fungíveis entre si. Eles não possuem aí a mesma natureza, ok? Importante a gente destacar isso. Eles têm essa característica. Eles devem ser da mesma natureza, ok? Importante a gente destacar. E vamos voltar no slide para a gente fazer uma observação, né? Se a gente estiver diante de uma obrigação de dar coisa certa, pessoal, se o café for de uma determinada variedade, ele só vai se poder realizar a compensação se a outra saca de café, a outra quantidade de café ofertada, for da mesma qualidade. Com milho, no exemplo aqui, mesma coisa. Ou seja, tem que ser absolutamente da mesma natureza, absolutamente fungíveis entre si. Tá ok? Importante, pessoal, a gente destacar também nesse sentido o artigo aí 370 do Código Civil. Embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão verificando-se que diferem na qualidade, quando especificado no contrato, né, que foi o que eu acabei de falar para vocês. E se no caso se estabelecer aí
se no caso não se estabelecer no contrato, né, essa questão da qualidade específica, for apenas na entrega de café, a entrega de milho, né, se a gente verifica essa circunstância, a gente vai estar diante da entrega de coisa certa, incerta, né, melhor dizendo, né? Como que isso vai se operar? Aí nesse caso, se for a entrega de coisa incerta, né, o bem tem que ser fungível apenas pelo gênero e pela quantidade. No caso lá do nosso exemplo do café, não importa se é o café variedade X, Y ou Z, é café. Então, se não houver especificação, se não se seguir essa regra estabelecida no artigo 370, ele pode ser realizada a compensação, sem nenhum problema. Tá ok? Maravilha, galera. Temos também, pessoal, a compensação convencional. Essa vai ser fixada pela vontade das partes. E aqui, como a gente está diante de uma circunstância onde a vontade das partes vai imperar, pode ser realizada a compensação de bem de natureza diversa. Não tem problema, ok? Pode-se compensar a dívida de café com dinheiro, dívida de dinheiro com milho, não importa. Se as partes assim aceitarem, não tem problema. Só que não vai ter imposição legal, né? É importante a gente destacar isso aqui. Galera, também aqui, importante a gente destacar o seguinte. No caso da compensação convencional, ela vai poder resultar também, pessoal, da vontade de apenas uma das partes. Ok? Quando? Por exemplo, né, no caso do devedor, que vai renunciar aí o prazo de pagamento da dívida para poder compensar uma outra assumida com o credor, né? Mesmo que a dívida então não vencida, se o credor, né, quiser compensar essa dívida com relação, né, à outra parte, mesmo que ela não seja vencida, pode realizar, né? Se ele abrir mão desse prazo, não tem problema, ok? E ela pode se verificar também por ordem do juiz, né? No caso, uma compensação judicial, tá certo? Vamos lá. Quais seriam aí também as dívidas não compensáveis, pessoal? Olha o que o artigo 375 fala para nós. Não haverá compensação quando as partes por mútuo acordo a excluírem ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Então, se as partes, né, abrirem mão por mútuo acordo ou se uma delas, né, previamente, né, quando a obrigação foi constituída, né, expressamente afirmar que não tem intenção de realizar a compensação. Vamos estudar um pouquinho cada uma delas. Essa renúncia, então, como a gente acabou de ver, ela pode ser convencional, né? No caso das ambas as partes aí renunciarem, né, que a renúncia é bilateral, elas convencionaram nesse sentido, ou se apenas uma delas abrir mão, né, que essa obrigação seja fruto, né, seja, melhor dizendo, submetida à compensação. Okay? Uma das partes também pode já destacar isso desde o surgimento da obrigação. Ok? Pois bem, com relação à renúncia convencional, era isso que a gente tinha para falar. Agora vamos falar um pouquinho do que estabelece o artigo 373. E aqui a gente tem algumas regras importantíssimas. Quando ela vai ser proibida a compensação? Olha lá o que o artigo 373 fala para nós. A diferença da causa nas dívidas não impede a compensação. Então, a gente acabou de ver isso aqui. Exceto, 1. Se prover de esbulho, furto ou roubo. 2. Se originar de comodato, depósito ou alimentos. 3. Se uma for de coisa não suscetível de penhora. Olha lá, vamos trabalhar um pouquinho cada um desses incisos. Primeiro, se as obrigações aí provenientes de esbulho, furto ou roubo, ou seja, elas tiverem uma origem ilícita, né? Eles tiverem uma origem em duas modalidades de crime, né? Ou no esbulho processório, né? Invasão da propriedade de uma determinada pessoa, né? Impedindo a utilização da posse desse bem, ok? Se a gente verifica aí que uma das partes aproveitou desse tipo de circunstância, né? E está buscando, através disso, aí, realizar a compensação de uma dívida que ele tenha com relação ao legítimo proprietário, não é viável, ok? Não é possível. Isso é uma situação que a lei proíbe de forma expressa. Também, pessoal, se uma das obrigações aí
estão se buscando ser compensadas se originar de comodato, depósito ou alimentos, ok? São obrigações que têm características muito interessantes, muito importantes, né? O comodato ele vai ser remunerado em razão da utilização do bem, o depósito também pela guarda do bem, né? Então, a lei expressamente coloca que não é possível se realizar aí a compensação quando uma dessas dívidas se originar de comodato ou de depósito. E também no caso das dívidas relacionadas a alimentos, né? Em razão da natureza específica dessa obrigação, né? Natureza de manutenção da dignidade, da vida do alimentante, né? Ou melhor, do alimentando, né, no caso. Porque ele vai precisar desses valores para poder sobreviver. Então, nesse caso, incabível, absolutamente impossível realizar aí a compensação desses valores. E também, se uma dessas dívidas tiver origem em uma coisa que não foi suscetível de penhora. Tá certo? Galera, regra importantíssima estabelecida no artigo 380 do Código Civil. Olha lá. Não se admite a compensação em prejuízo de direito do terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não poderá opor ao exequente a compensação, de que contra o próprio credor disporia. Olha que interessante isso aqui, que o artigo 380 fala para nós. Vamos imaginar que o A e o B têm uma relação, né, onde o A é credor do B, e também estabelece uma outra relação onde o B é credor do A. Então, até aqui, beleza, completamente cabível é a compensação. Mas vamos imaginar que o A tem uma dívida com relação ao C, tá? Ao credor C. E não paga essa dívida. Então o credor C fica sabendo dessa obrigação e pede a penhora do crédito, né? Pede que o juiz determine que o B que o B, quando for pagar ao A, né, quando ele for cumprir com essa obrigação, não pague diretamente ao A, mas pague a ele, né? Vai pedir a penhora desse crédito. Quando ele faz isso, a compensação entre A e B deixa de ser possível, porque se ela for realizada, a gente vai prejudicar o interesse desse terceiro, do C, né? Esse credor que pediu a penhora desse crédito vai se enrolar, ele vai acabar perdendo uma forma legítima de receber o pagamento dessa obrigação. Então, nessa circunstância, não há que se falar na possibilidade aí de compensação, ok? Outras regras aqui, pessoal, esse artigo 377 parece ser meio complicado, mas não é também. Olha que interessante. Ele mistura um pouquinho com relação à cessão de crédito, mas é bem fácil. O devedor que notificado nada opõe à cessão do seu credor, faz a terceiros dos seus direitos. Não pode opor ao cessionário a compensação que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário a compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. Aqui é o seguinte, pessoal. A gente tem uma relação lá de cessão de crédito. Tem o cedente, o cedido e o cessionário. Ok? Vamos imaginar que o cedido aqui, o devedor, né, tem uma relação com o cedente, né, uma relação jurídica, né, ele tem um débito com relação a esse cara, e também tem um crédito com relação a esse cara para receber, e ele busca realizar uma compensação. Aí, esse cara, que é seu credor e seu devedor, na relação onde ele é o seu credor, ele faz a cessão de crédito, ele vende essa dívida para um terceiro. Então é o seguinte, nessa circunstância, o cedente aí, o credor, vai ter que notificar o devedor que está realizando a cessão de crédito. Se o devedor não se opor, perdeu o direito, não vai poder alegar a compensação. Agora, se ele não for notificado, ele vai poder alegar o seguinte: antes de realizar a compensação, eu tenho direito de, antes de realizar a cessão de crédito, melhor dizendo, eu tenho direito de realizar a compensação. E é assim que ele pode pleitear, ok? Agora, se ele for notificado da cessão de crédito e nada fez, perdeu o direito, ok? É o que esse artigo fala para nós. Um artigo que parece ser bem complexo, mas na verdade é simples, não tem maiores problemas aí. Olha o que o artigo 378 fala também, pessoal. Quando as duas dívidas não são pagadas no mesmo lugar,
não se podem compensar sem dedução das despesas necessárias à operação. Então, se as duas dívidas não são pagas no mesmo lugar, tem que se buscar aí entrar numa forma, né, num consenso com relação às despesas aí que serão utilizadas para realizar o pagamento dessas, né, para que elas possam ser quitadas sem maiores problemas. E o 379 também, pessoal. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas, no compensá-las, as regras estabelecidas quanto à imputação de pagamento. Então, quando a gente tem várias dívidas que podem ser compensadas, como que a gente vai indicar quais serão, né? Primeiro, o devedor que vai indicar. Se o devedor não indicar, o credor vai realizar a indicação. Se o credor não indicar, o que a lei determina? Que serão indicadas as dívidas que forem líquidas, e se todas forem líquidas, as que forem vencidas. E se todas forem líquidas e vencidas, vai se indicar aquelas que sejam mais onerosas ao devedor. Ok? É isso que a gente tinha para falar a respeito de compensação. Vamos falar também agora, pessoal, um pouquinho sobre confusão. Um tema também bem tranquilo. Olha lá. Em regra, pessoal, a gente tem na relação jurídica e obrigacional a figura do credor e do devedor. Ok? A gente tem sempre duas partes. Ok? Agora, em algumas circunstâncias, pessoal, pode acontecer do credor e do devedor se tornarem a mesma pessoa. Ok? Como isso pode acontecer? Em algumas hipóteses, a lei vai estabelecer isso aí. Tá certo? Se isso acontecer, se credor e devedor se tornam a mesma pessoa, a obrigação está extinta. Vamos imaginar um exemplo onde o pai é credor do filho. Né? O pai é credor do filho. E o pai acaba por falecer. Quando o pai falece, o filho, que é herdeiro, vai acabar, né, recebendo todo o conjunto de direitos e obrigações aí que o pai tinha. Né? Limitados, evidentemente, nas obrigações, né? A sua herança. Mas os direitos aí de crédito ele vai receber. Gente, se ele é herdeiro do pai e ele era devedor do pai, né, ele recebeu como herança o seu próprio crédito. E sem dúvida alguma ele se tornou credor e devedor dele mesmo. E quando isso acontece, a gente está diante dessa figura aí da confusão. Então até no nosso desenho tem aí o devedor angustiado, acontece a confusão e ele fica feliz. Por quê? A obrigação deixa de existir. Olha o que o artigo 381 fala para nós. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Ok? É importante a gente destacar, pessoal, que a confusão pode se dar por ato causa-mortes, que é o que eu falei para vocês da herança, que é o mais comum, mas pode ocorrer também por ato inter-vivos. Quando ela vai poder ocorrer dessa forma? Quando, por exemplo, o credor e o devedor se casam no regime de comunhão universal de bens. Quando isso acontece, só para ilustrar para vocês, todo o conjunto de direitos e garantias de um passa para o outro também. Então, nesse caso, devedor e credor se confundiram na mesma pessoa. A obrigação está extinta. Ok? Importante a gente destacar isso aqui. Quais são as espécies aí da confusão, pessoal? Ela pode se dar de forma total ou parcial. Olha o que o artigo 382 fala para nós. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou só de parte dela. Tá, ok? Vamos imaginar o exemplo do filho que é devedor do pai e herda esse crédito. Pessoal, se o filho é devedor do pai, né, vamos imaginar que esse cara tem um irmão, né, o filho também, esse devedor tem um irmão. Quando o pai morre, esse crédito vai ser herdado pelos dois filhos. Né? Com relação ao que é devedor, a obrigação está extinta com relação à sua parte. Mas a outra parte que fica para o outro irmão é possível de ser pleiteada. Então, a gente vai verificar aqui a confusão parcial. Uma parte está extinta, mas uma parte tem que ser paga por esse irmão. Ok? Importante a gente destacar isso aqui. Muito importante mesmo. Ok? Olha o que o artigo 383 fala para nós, aí seguindo essa linha aí da confusão parcial. A confusão operada na pessoa do devedor ou do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né?
só vai excluir aí a dívida com relação à cota, né, que é cabível, né, em que há confusão aí perante o devedor, que o devedor se torna também credor da obrigação, né. No caso do irmão, vamos imaginar que a dívida fosse de R$1.000 com relação ao pai, e o pai tem 2 filhos, né. Quando o pai morre, esse crédito de R$1.000 vai ser de direito dos dois, cada um vai herdar R$500, né, desse crédito. Lógico, o que não tem a dívida vai receber esses R$500. E com relação ao outro, né, que é o devedor, vai se operar confusão, né, em relação a esse montante, né, de R$500. Então, confusão parcial. É o raciocínio que é utilizado aí no artigo 383. Tá ok? Galera, quais são os efeitos aí que são causados pela confusão? A confusão ela vai extinguir por completo a obrigação principal, né, e seus acessórios, ou parcialmente, conforme a gente acabou de ver, né. Agora, quando a confusão ela se opera com relação apenas aos acessórios, pessoal, é importante a gente destacar isso, a obrigação continua. Vamos imaginar um exemplo onde há um contrato de locação, onde um irmão loca uma casa para o outro, né, e o pai é o fiador, ok? Aí o pai vem a falecer. Quando o pai falece, sem dúvida alguma, o locador, que é filho, também se torna fiador ao mesmo tempo, pelo menos parcialmente, né? Então, nesse caso, a fiança deixa de produzir efeitos, ok? Importante a gente destacar. Muito embora o contrato de locação mantenha a validade, ok? Quando vai cessar a confusão, pessoal? Se acontecer algum tipo de circunstância jurídica aí que demonstre que essa confusão de fato não produziu efeitos, ou que os efeitos que foram produzidos não eram legítimos, a obrigação retorna. Vamos imaginar que se descubra, no exemplo do pai e do filho, que o filho não era legítimo, né, herdeiro do pai. Pode acontecer, né? Se isso ficar determinado dessa forma, a obrigação vai subsistir, ok? É o que o artigo 384 fala para nós. Cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Um outro exemplo, né? No caso do casamento, lá em regime de comunhão universal de bens, se esse casamento foi declarado nulo, né, a obrigação que era firmada entre o credor e o devedor volta a produzir efeitos. E por fim, a remissão de dívidas, pessoal. O que é a remissão de dívidas, pessoal? É um direito, uma garantia que é assegurado ao credor de exonerar o devedor, de perdoar o devedor do cumprimento da obrigação. Tá certo? Simplesmente isso. O credor exonera, perdoa, libera o devedor do pagamento da obrigação. Olha o que o artigo 385 fala para nós. A remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Tá? A remissão, pessoal, portanto, não vai poder contrariar o interesse público ou de terceiro, né? Vamos imaginar uma situação onde o credor ele tenha lá várias dívidas, né, com relação a outras pessoas, né? E nessa relação de crédito ele simplesmente perdoa o devedor. Não. Se ele tiver bens para manter, né, as suas demais obrigações, ele pode perdoar da forma que ele quiser. Agora, se os credores estão contando com esse crédito para poder ver satisfeita a obrigação, né, ele não vai poder perdoar. Se ele fizer isso aí, ele vai estar incorrendo em fraude contra credores. É importante a gente destacar isso aqui, certo? Quais são as espécies de remissão, pessoal? Total, né, vai atingir todo o crédito. Parcial, vai atingir até apenas parcialmente o crédito, tá certo? Expressa, ela vai decorrer de uma declaração de vontade do credor, né? Pode ser de forma um instrumento público por instrumento particular, por uma declaração em vida ou por causa da morte, né, por exemplo, um testamento, ok? Ela vai poder também se dar de forma tácita, tá certo? Quando o credor, através do seu comportamento, se o devedor acaba tendo indícios claros, né, que o credor não quer mais receber, né, a obrigação a qual ele faria jus. Quando, por exemplo, o credor dá a total quitação da dívida com apenas parcial recebimento do pagamento por parte aí do devedor, ok? Então isso pode se dar dessa forma, não tem problema.
Alguns pontos para a gente destacar com relação aí à remissão, pessoal. Quando a gente vai presumir que a remissão ocorreu? Primeiro, pela entrega voluntária do título da obrigação, né, por escrito particular, tá certo? Olha o que o artigo 386 fala para nós. A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova a desoneração do devedor e dos seus co-obrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Então, se credor e devedor estiverem em pleno gozo das suas capacidades mentais, e a dívida é constituída aí de um título, e o credor entrega para o devedor esse título, né, o credor ou seu representante legal, isso não pode ser feito por terceiro. A obrigação se considera como remida, como perdoada. Ok? E também, pessoal, um ponto para a gente destacar, no caso da entrega do objeto dado em garantia, com relação aí à dívida firmada entre credor e devedor. Como que a gente vai tratar dessa circunstância? Aqui também a gente opera a remissão? De forma alguma, ok? A dívida continua. Quando se entrega aí o bem que é dado em garantia, apenas o credor está renunciando a essa garantia, não a dívida. Olha o que o artigo 387 fala para nós. Ó. A instituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. É muito claro o artigo, né? Galera, e por fim o 388, que vai tratar um pouquinho aí da solidariedade passiva na questão da remissão. A remissão concedida a um dos devedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservado o credor a solidariedade contra os outros, já não lhes pode cobrar o débito sem dedução da parte remida. Isso aqui a gente viu em obrigação solidária, né? A obrigação, né, do credor com relação aos demais co-devedores vai continuar, mas a cota que foi perdoada, né, com relação a um desses devedores, não mais vai poder ser cobrada, então que vai ter que ser descontado. É o que o artigo 388 nos diz. Galerinha, era isso que a gente tinha para falar a respeito desse tema. Espero que tenha sido um vídeo aí que possa esclarecer aí as dúvidas de vocês. Dúvidas, questionamentos, sugestões, eu estou à disposição através do nosso canal do YouTube ou da nossa página no Facebook, ok? Grande abraço a todos e até a próxima.